A Bíblia diz que Jesus recebeu o cego que as pessoas lhe trouxeram. Ele o tomou pela mão e o levou para fora de Betsaida. Não há unanimidade entre os comentaristas sobre por qual razão Jesus levou o cego para fora da cidade. As principais sugestões são: Jesus queria evitar formar uma grande aglomeração naquele lugar. Jesus queria simplesmente levar o cego para um local mais reservado para protegê-lo e dar a ele a tranquilidade necessária para compreender verdadeiramente o que estava para acontecer. Pode ser os discípulos também tenham acompanhado Jesus e o cego para fora de Betsaida. Nesse caso pode ter havido um propósito pedagógico para os discípulos. Jesus não queria que a incrédula Betsaida tivesse outra demonstração do poder de Deus. Mateus 11 versículo 21 ao 24. Seja como for, o que se sabe é que Jesus Cristo aplicou saliva nos olhos do cego, e impondo-lhe as mãos, perguntou ao homem se ele estava vendo alguma coisa. Marcos 8 versículo 23. Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera, mas como se fosse esperança significa confiança. Não há um significado especial no fato de ele ter visto as pessoas como se fossem árvores. Traduz vários termos. Na verdade, essa expressão indicava exatamente esse sentido de vendo alguma coisa, mas que sua visão esperança de alguém está relacionado aos seus próprios desejos. Também parece indicar que aquele homem não era cego de nascença. Por isso, na Bíblia sabia reconhecer pessoas que tiveram esperança de obter matrimônio. A Bíblia Sagrada diz que novamente Jesus colocou as mãos nos olhos do cego de Betsaida e ele passou a enxergar com 19. Capítulo 27. Depois Jesus mandou que o cego fosse para sua casa e recomendou de esperança na Bíblia mais quando se fala sobre o que é. Ele poderia ir logo se alegrar e glorificar a Deus com sua família. Aqui há algo interessante. Apesar de popularmente falarmos do cego de Betsaida, aquele homem foi curado fora de Betsaida e muito provavelmente não era de Betsaida, pois Jesus recomendou que ele não entrasse mais na cidade. Lições que aprendemos com a cura do cego de Betsaida. Nos evangelhos há muitos relatos de milagres realizados por Jesus. Há registros da cura de pelo menos 7 homens cegos. Mas é interessante notar que cada situação foi única. Jesus usou várias abordagens diferentes que expressavam sua preocupação pessoal com aquelas pessoas. Aqui na terra Jesus não era simplesmente um fazedor de milagres. Ele era alguém que se compadecia dos necessitados. Ele era alguém que estabelecia relacionamentos pessoais com aqueles que se aproximavam dele. Perceba nesse milagre Jesus tomou o cego de Betsaida pela mão mesmo ali homem tendo em o guiasse. Ele conversou com o cego, aplicou saliva em seus olhos e impôs-lhe as mãos. Antes ele já havia colocado saliva na língua de um homem surdo e gago. Marcos 7 versículo 31 ao 37. Essas atitudes físicas faziam parte da abordagem de Jesus, mas não eram a causa do milagre. A prova disso é não há nenhum outro relato bíblico de alguém operando qualquer milagre dessa forma. O poder e a autoridade estavam em Cristo, o Filho do Deus vivo. Com tudo isso, a cura do cego de Betsaida também nos ensina o Senhor tem suas maneiras misteriosas de trabalhar. Por algum motivo a visão dali homem foi recuperada de forma gradual. O texto bíblico não explica por o homem não enxergou com clareza imediatamente. Mas obviamente não foi o caso de ter faltado poder em Jesus. Ali andou sobre as águas,
acalmou a tempestade e o mar, curou toda sorte de doenças, expulsou demônios, ressuscitou os mortos e venceu a morte, tinha poder suficiente para, se quisesse, curar de uma só vez a cegueira dali homem. Alguns estudiosos veem nisso uma representação da condição espiritual dos discípulos naquele momento. Eles tinham olhos, mas não viam. Marcos 8 versículo 18. De qual forma, o melhor temos a fazer é reconhecer o Senhor trabalha como Ele tem sua própria maneira de agir e opera de maneiras diferentes de acordo com o seu bom propósito.